Fala galera, tudo bem aí? Aqui é o Anderson falando com vocês hoje e hoje nós vamos falar sobre os capítulos 36 a 39 do livro de Gênesis. No capítulo 36, a Bíblia está falando sobre os descendentes de Esaú. Fala ali sobre várias famílias que foram formadas a partir de Esaú e como a partir dessa família eles foram então, digamos assim, avançando na conquista de terras. Esaú e toda a sua família tinham bens tão grandes e poderosos, eram tão poderosos na terra, que a Bíblia diz que por causa disso, eles tiveram que se separar, Esaú e Jacó. Então a palavra diz que a família de Esaú e todos os seus precisaram se mudar de onde eles estavam, porque os seus irmãos tinham tantas posses que a terra não suportava, o rebanho era tão grande que a terra não suportava. Então o capítulo 36, ele está destinado especificamente para falar dos descendentes de Esaú e como eles peregrinaram, como eles avançaram e como eles conquistaram o território de sua família, ok? No capítulo 37, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de José. A história de José, no versículo 1 começa dizendo que Jacó habitou na terra das suas peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E ele começa então falando sobre a história de Jacó, que José então ele tinha 17 anos de idade, quando ele começou a ter algumas experiências com Deus, particularmente alguns sonhos que ele teve. Ele começou a relatar esse sonho às suas famílias, aos seus irmãos, e aí começou a ter problema. José começou a ter problema com os seus irmãos. Por quê? Porque José era filho da velhice de Jacó. Então, de certa forma, Jacó, ele considerava José como um filho mais querido. Ele tratava o José de forma um pouco diferente do que os outros irmãos, das outras mulheres que Jacó tinha. Então, esse tratamento diferente gerou nos outros irmãos de José muitos ciúmes, muita briga, muita discórdia. José teve uns sonhos. O primeiro ele sonhou que eles estavam atando feixe nos campos e todos os feixes dos irmãos se dobravam e se curvavam diante do feixe de José. Ele teve um outro sonho que o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante de José, significando então que até o pai e a mãe teriam que se curvar diante dele junto com seus irmãos. A Bíblia diz que Jacó repreendeu, meio que deu um presta atenção assim em José por causa dessa situação, mas diz também que Jacó considerava isso com ele. Então, por causa dessas coisas, José não era bem quisto pelos seus irmãos. Numa certa oportunidade, no mesmo capítulo 37, diz lá que os irmãos de José foram apacentar o rebanho da família e saíram e foram para longe. Então Jacó chama José, que era o mais novo, e diz assim: olha, vai ver como é que estão os seus irmãos, vai saber, vai tirar informações para saber se eles estão bem. E diz a Bíblia que José saiu ao encontro dos irmãos, não encontrou conforme ele havia planejado, mas aqui no versículo 15 vai dizer que o homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que procuras? Ele diz assim: procuro os meus irmãos, você sabe onde eles estão? Basicamente está dizendo. Ele disse assim: o homem, foram para daqui porque os ouvi dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e o achou em Dotã. De longe, quando José estava chegando, os irmãos tramaram uma situação para José. Por causa de tudo aquilo que era o ciúme e a contenda que havia na família, os irmãos de José tramaram prender José. Na verdade, eles queriam matar José. Só que Rúben foi um dos irmãos que disse assim: não, nós não podemos fazer isso. Foi um cara que apaziguou. Então, eles deixaram o plano de matar de lado e jogaram José numa cisterna. E no final da história nós vamos ver que José ele é vendido para uma caravana de ismaelitas. E José então não tem a sua vida tirada, mas tem a sua vida conservada. Mas o que acontece? Ele é vendido como escravo para essa caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Eram peregrinos que eram, digamos assim, podemos dizer que eles eram comerciantes, porque diz a palavra aqui no versículo 25 do capítulo 37, que eles traziam aromatas, bálsamo e mirra e estavam levando para o Egito. Então, o que eles fizeram? Para prestar conta para Jacó sobre a vida de José, eles pegaram a túnica que ele havia recebido de presente do seu pai, que era um dos motivos da briga dos irmãos, né? Eles pegaram a túnica, rasgaram, mataram o animal e sujaram com sangue, para dizer assim: olha, o seu filho foi despedaçado no deserto pelos animais. Então Jacó ele sofreu muito com a perda de José. Para ele, José havia sido morto por um animal, dilacerado, quando na verdade José estava rumo
ao Egito. No capítulo 38, a história bíblica dá uma parada e tira o foco de José para focar no irmão dele, que no caso era Judá. Essa história de Judá no capítulo 38, ela é bem interessante. Judá, diz a Bíblia aqui no versículo 1 do capítulo 38, que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. No versículo 2 diz assim: ele viu Judá, filha de um cananeu, chamado Sua, e o tomou por mulher e a possuiu. Eu quero fazer uma parada aqui para lembrar para você que o povo de Deus tinha uma ordenança explícita do Senhor, que ele não deveria se relacionar com outros povos, não deveria contrair casamento e matrimônio com outros povos. O povo cananeu era um povo inimigo do Senhor, era um povo que ele não deveria se relacionar, não deveria estar junto, mas nós vemos aqui que Judá ele desobedece essa ordem, enquanto José ele procura se aproximar da família, Judá ele se afasta. E então nós vemos que isso desagrada muito. E lá ele contrai um casamento, um matrimônio. Diz aqui que ele se relacionou com uma mulher chamada Sua, e o nome da mulher Sua mesmo, e tomou por mulher e a possuiu. Concebeu, ele deu à luz um filho, chamou depois deu outro, concebeu outra vez e chamou Onã, e ainda deu outra vez outro filho que foi Selá, né? E assim ele vai. E diz aqui a palavra do Senhor, no versículo 6, que Judá, pois tomou esposa para o seu primogênito, era o primeiro. No contexto antigo, a primogenitura era muito importante, era levado muito a sério. E diz aqui que o primogênito de Judá, o nome dele era Judá tomou então para uma esposa, o nome dele era Tamar. Só que ele era o primogênito, mas ele era perverso diante do Senhor. Então, por causa disso, diz a palavra que o Senhor o fez morrer. Então, o que o Judá fez? Tinha uma regra muito importante, uma ordenança do Senhor, que quando alguém morria e não deixava descendência, não tinha filhos, o irmão dessa pessoa que morreu deveria, então, suscitar descendência, ou seja, deixar um legado. Então, a palavra diz que Judá disse a Onã, que era irmão de possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência ao seu irmão. Bom, Onã, o que ele fez? Ele não queria suscitar descendência. O que ele fez? Cada vez que ele tinha relações sexuais com a Tamar, ele não deixava finalizar a coabitação. Ou seja, o esperma ele caía no chão, deixava cair, diz a palavra do Senhor, o sêmen caía na terra. Então ele não conseguia, não fecundava e não vinha filhos. Então era mal isso perante o Senhor, porque havia uma determinância, uma ordem que deveria ser cumprida. Então, por causa disso, a palavra do Senhor diz também que o Senhor matou também a Onã, por causa dessa desobediência. O que aconteceu? Judá chegou para Tamar e disse assim: olha, vai para a casa dos teus pais, porque eu tenho um filho mais novo. E o nome dele é Selá. Diz assim, Selá ainda é novo, e quando ele for homem, então ele suscitará descendência ao seu falecido marido, que é irmão dele. Então o que ele fez? Vai para a casa dos seus pais e permanece lá, até que isso aconteça, até que um filho mais novo se torne homem e coabite com você. E ela foi. Passou um tempo, Judá ele foi tosquear as ovelhas, cuidar do seu rebanho. E já fazia um tempo que Tamar estava na casa dos seus pais, e ela ficou sabendo que Judá estava lá. Ela armou um plano, e é coisa de novela, parece, é coisa de filme. Ela se disfarçou de prostituta, se vestiu de prostituta, foi até o encontro dele. O Judá, nós vemos que ele se interessa por ela, pergunta o que é que tem que ser feito, né? O que é que tem que ser dado para ela, para que ele pudesse coabitar com ela, imaginando ele que Tamar era uma prostituta. Ele chegou e disse para ela: o que eu tenho que dar para você coabitar comigo? Falei: o que você pode me dar? Ela perguntou para Judá. Ele disse assim: olha, eu posso te dar um cabrito. Então ela falou assim: mas o que você pode me dar de penhor para garantir? O penhor é uma garantia, para garantir que você me trará esse cabrito. Eu falei: o que você quer? Ela perguntou: me dá o seu anel, diz aqui a palavra, no versículo 18, eu quero o teu selo, que era no caso um anel, o teu cordão e o teu cajado. Ele fez isso, entregou. E aí, tempo depois, ele mandou levar o cabrito para lá, perguntando sobre aquela prostituta cultual, diz a palavra. Ele mandou um servo teu ao encontro, mas chegou lá, não encontrou ninguém. Não encontrou, dizendo: não tem ninguém aqui, não tem nenhuma prostituta aqui. Então, o que aconteceu? Olha só a história, como é que vai se desenrolar. Depois de um tempo, a barriga de Tamar começa a aparecer e chega a informação para Judá que a Tamar, que era a nora dele, havia então adulterado. Ele diz assim: então ela deve morrer, ela deve ser queimada. Então, quando chega o momento de se queimar a Tamar, porque ela havia adulterado, ela disse assim: olha, de quem é esse selo, de quem é esse cordão e de quem é esse cajado? É o filho, é o pai dessa criança. Então ele reconhece realmente
que Judá era o pai, que ele era o pai que havia errado, né? E nós vemos que na Bíblia diz no versículo 27 que ela gerou gêmeos, então nasceu esses gêmeos, um ele chamou aqui Pérez e o outro chamou Zera. Olha que história maravilhosa, olha que história intrigante, na verdade. Olha tudo o que aconteceu aqui por causa da tentativa de suscitar descendência. O que aconteceu foi que o sogro teve um relacionamento com a nora. Olha que coisa complicada. Agora no capítulo 39, nós estamos aqui para encerrar, nós voltamos o foco, a Bíblia volta o foco para a vida de José. José ele é vendido no Egito para um comandante, para um líder de Faraó. Ele era o comandante do exército, comandante da guarda. Ele era um egípcio, ele comprou José da caravana dos ismaelitas. E esse Potifar, ele tinha lá também a sua casa, os seus negócios, e José então foi para servir a Potifar na sua casa. Olha que situação, ele estava lá na casa de Potifar, cuidando dos negócios de Potifar. As coisas foram se desenrolando e teve um episódio lá que Potifar sai, vai cuidar dos negócios e ele fica sozinho com a mulher de Potifar. E a mulher de Potifar estava interessada em José. Então, a mulher de Potifar, ela arma um jeito, uma maneira de tentar ter relacionamento e ir para cima de José realmente. Só que José, sendo fiel a Deus, ele não se deixou enrolar. O que ele fez? Na hora que ela foi para cima dele, ele deixou as roupas dele, correu e fugiu da situação. Como é que essa história se desenrola? A mulher começa a gritar, outros servos ouvem e vão lá, e ela acusa José de ter tentado seduzi-la. E por isso ele é preso e fica muito tempo na prisão, sofre as consequências de algo que realmente ele não fez. É assim que se encerra o capítulo 39, falando de que ele estava preso, mas ele estava na prisão, servindo ao Senhor, temendo por sua vida, porque na verdade ele estava certo em fazer aquilo, ele estava tendo a atitude correta, mas pisou na bola a mulher de Potifar quando o acusou ele e mentiu a respeito da vida dele, ok? Então essa é a história até o momento, e com certeza você vai continuar assistindo mais vídeos sobre isso, e certamente você vai aprender muito, ok? Deus abençoe você.